Hoje vamos falar sobre um tema que ainda gera muita polêmica e discussão mesmo depois de mais de 50 anos. A missão Apollo 11 e a teoria da conspiração de que o pouso na Lua foi uma farsa. Afinal, será que Neil Armstrong e Buzz Aldrin realmente pisaram na superfície lunar em 20 de julho de 1969? Quem foi Neil Armstrong? Antes de entrarmos no mérito da conspiração, é importante conhecermos um pouco da história de Neil Armstrong, o protagonista desse evento histórico. Armstrong nasceu em 1930 em Ohio, nos Estados Unidos. Desde jovem, demonstrou interesse por aviação e com apenas 16 anos já tinha licença de piloto. Formou-se em engenharia aeroespacial em 1955 e logo em seguida tornou-se piloto de testes da NASA, na época ainda chamada NACA. Voou em diversos projetos de aeronaves experimentais, acumulando horas de voo e experiência. Em 1962, Armstrong foi selecionado para fazer parte do grupo de astronautas da NASA. Participou de missões do projeto Gemini e foi escolhido para ser o comandante da Apollo 11, a missão que realizaria o primeiro pouso tripulado na Lua. Em 16 de julho de 1969, Armstrong, juntamente com os astronautas Buzz Aldrin e Michael Collins, decolou rumo à Lua a bordo do foguete Saturno V. Após orbitar a Terra e realizar manobras de acoplamento, a nave Apollo 11 entrou na órbita lunar no dia 19. No dia 20 de julho, o módulo lunar Eagle, com Armstrong e Aldrin a bordo, se separou do módulo de comando Columbia e iniciou a descida até a superfície da Lua. Armstrong assumiu o controle manual nos momentos finais e pousou a nave em segurança. E então, às 20 horas e 17 minutos, Armstrong se tornou o primeiro ser humano a pisar em outro corpo celeste. Aldrin se juntou a ele minutos depois. Os astronautas passaram cerca de 2 horas e 15 minutos fora da nave, coletando amostras de solo e rochas, instalando experimentos científicos e fazendo registros fotográficos e em vídeo. Em seguida, retornaram ao módulo lunar, decolaram, acoplaram com o Columbia e iniciaram a viagem de volta, aterrissando no Oceano Pacífico no dia 24 de julho. O surgimento das teorias da conspiração. Mas eis que pouco tempo depois desse feito histórico, começam a surgir vozes questionando a veracidade da missão. Seria possível que tudo não passou de uma grande encenação, uma fraude bilionária orquestrada pela NASA e pelo governo americano? É aí que entram em cena as teorias da conspiração lunar. Um dos pioneiros em levantar publicamente a hipótese da farsa foi o escritor americano Bill Kaysing. Em 1976, ele autopublicou o livro Nunca Fomos à Lua, a fraude de 30 bilhões de dólares da América, no qual alegava que a NASA não teria capacidade técnica de levar o homem à Lua e que tudo teria sido forjado. Mas quais seriam os argumentos de Kaysing e de outros céticos para tentar desacreditar a ida do homem à Lua? Ao longo das décadas, eles apresentaram uma série de supostas provas e anomalias nas imagens e vídeos divulgados pela NASA. Vamos analisar algumas delas. Primeiro, a ausência de estrelas no céu lunar nas fotos tiradas pelos astronautas. Para os conspiracionistas, se eles realmente estivessem na Lua, as estrelas deveriam aparecer, já que não há atmosfera para ofuscar seu brilho. Segundo, a famosa bandeira americana fincada por Armstrong e Aldrin parece tremular em alguns vídeos, como se estivesse balançando ao vento. Mas como isso seria possível se na Lua não existe atmosfera nem vento? Terceiro, em certas fotos, as sombras dos astronautas e equipamentos parecem divergir, não estão paralelas. Isso indicaria, segundo os céticos, o uso de múltiplas fontes de iluminação artificial em um estúdio, e não uma única fonte de luz natural vinda do Sol. Quarto, as pegadas e marcas de pneus do Jeep lunar aparecem muito bem definidas e preservadas nas imagens. Mas como poderiam estar tão perfeitas se o solo lunar é seco e arenoso? Quinto, a NASA sabia da existência dos cinturões de radiação de Van Allen ao redor da Terra,
que seriam uma barreira letal de radiação para os astronautas. Então, como eles poderiam ter atravessado essa região e sobrevivido? E por último, talvez a teoria mais famosa. Toda a missão teria sido filmada em um estúdio secreto, com cenários, figurinos e a ajuda de ninguém menos que o renomado cineasta Stanley Kubrick, que havia lançado o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, um ano antes, e teria a expertise para simular a viagem à Lua, refutando a conspiração. No entanto, a comunidade científica e historiadores espaciais apresentam uma série de evidências e argumentos que refutam categoricamente a teoria da conspiração do pouso na Lua. Rochas lunares. Foram trazidos 382 quilogramas de rochas, ainda hoje estudadas, com composição e propriedades distintas das terrestres, retrorefletores. Experimentos deixados na Lua ainda são usados para medir com precisão a distância. Terra-Lua. Imagens de sondas. Sondas não tripuladas, inclusive de outros países, fotografaram os locais de pouso e os equipamentos deixados pelas missões Apollo, monitoramento soviético. A URSS acompanhou de perto as missões e nunca contestou a veracidade dos pousos. Explicações para as anomalias. Todas as supostas inconsistências levantadas pelos céticos podem ser explicadas por fenômenos naturais, ópticos e pelas limitações técnicas da época. Complexidade da farsa. Seria necessário o envolvimento e silêncio de mais de 400 mil pessoas que trabalharam no programa, o que é implausível. As evidências de que o homem realmente pisou na Lua são sólidas e amplamente aceitas pela comunidade científica internacional. Mas por que as teorias da conspiração ainda persistem? Ainda hoje, uma parcela significativa da população mundial duvida que o homem pisou na Lua. Pesquisas recentes mostram que nos Estados Unidos, berço da missão Apollo, entre 6% e 20% das pessoas acreditam que os pousos foram falsos. No Reino Unido, esse número chega a 25% entre os jovens. E aqui no Brasil, segundo o Datafolha, 26% da população considera que foi tudo uma grande farsa. Especialistas apontam que teorias conspiratórias costumam surgir em torno de eventos marcantes, que desafiam o senso comum. Elas oferecem explicações simples para fatos complexos e alimentam uma sensação de desconfiança em relação a instituições e autoridades. No caso da Apollo 11, o feito foi tão extraordinário para a época que parece difícil acreditar que tenha sido possível. Além disso, o contexto da Guerra Fria e da corrida espacial contra a União Soviética gera especulações sobre as reais motivações do governo americano. Soma-se a isso o fato de que, após a Apollo 17 em 1972, nenhuma outra missão tripulada retornou à Lua, o que para alguns levanta a suspeita de que a NASA perdeu ou nunca teve tal capacidade. Apesar das teorias da conspiração, não há dúvidas entre historiadores e cientistas de que Neil Armstrong e Buzz Aldrin foram os primeiros humanos a pisar na Lua em 20 de julho de 1969. As evidências do feito são abundantes e irrefutáveis. A missão Apollo 11 foi o ápice de uma década de esforços e investimentos no programa espacial americano, que mobilizou recursos humanos e tecnológicos numa escala sem precedentes. Mais do que uma vitória dos Estados Unidos na corrida espacial, a chegada do homem à Lua representou um triunfo da ciência, da engenharia e da persistência humana. Neil Armstrong, o primeiro a dar aquele pequeno passo, entrou para a história como protagonista de um dos eventos mais significativos da humanidade. Ele faleceu em 2012, aos 82 anos, deixando um legado que transcende sua vida. E para aqueles que querem ir ainda mais fundo nessa jornada lunar, não perca o nosso próximo vídeo. Antes de sua morte, Buzz Aldrin revela um segredo terrível. Sim, Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua, tem histórias incríveis para contar que vão muito além do que vimos nas transmissões da NASA. O que será que ele presenciou nos momentos em que esteve fora do alcance das câmeras?
explorando o misterioso lado oculto de nosso satélite natural. Aldrin revela detalhes surpreendentes sobre a paisagem lunar que o marcaram profundamente. Suspenso naquele ambiente inóspito e silencioso. Também vamos analisar algumas declarações enigmáticas que Aldrin fez ao longo dos anos, sugerindo que talvez a missão Apollo 11 tenha encontrado mais do que o público sabe. Seria evidência de vida extraterrestre, de estruturas artificiais ou de fenômenos que desafiam as leis da física como conhecemos?